noite. Estamos aqui nesse finalzinho de ano. Não estou de vermelho por conta do Natal, tá? É por conta do Flamengo mesmo, que vai ser campeão amanhã, terça-feira. Tomara, Deus, estou torcendo para isso. Nossa colega de programa, toda de vermelho, poderosíssima, acabou de chegar também, porque hoje o dia vai pegar. Nosso entrevistado é Marcos Marinho. Boa noite, Flávia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Marcos. E boa noite você, telespectador, que está conosco para mais um Contraditório com Elas. E hoje a pauta é marketing político, pré-campanha, ano que vem está aí. E nós vamos tratar desse assunto tanto para os candidatos do ano que vem, quanto para a sociedade que precisa aprender a votar. Não é isso mesmo, Flavinha? Com certeza. Esse assunto hoje é maravilhoso, principalmente para você que está aqui querendo começar a sua vida política, a sua campanha. É importantíssimo participar, faça suas perguntas que nós vamos ler aqui durante o programa. E boa noite, né? Para todas vocês e todos, boa noite para todos nós. Agradeço o nosso convidado, ter aceito o nosso convite. E também dizer que você tem que participar. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso link que está lá no Facebook e é extremamente importante para que o nosso programa consolide mais. Boa noite, Ludmila. Boa noite, eu sou a Ludmila Rosa, é mais uma segunda-feira que a gente está começando o nosso Contraditório com Elas. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui nesse bate-papo gostoso sobre marketing político que nós vamos começar agora. Agradeço ao Marcos a presença, a honrosa presença. Boa noite, né, Ava? Finalmente, né, eu posso falar aqui para as nossas telespectadoras e telespectadores o meu tradicional boa noite, quase tão tradicional como daquela outra emissora que nem compete com a gente no horário do contraditório, né, gente? Então eu sou muito grata ao meu colega de outros espaços de comunicação, Marcos, que está aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um momento de grande aprendizado, até porque para algumas pessoas que estão nos assistindo podem pensar, será que elas vão conseguir encontrar pontos contraditórios numa pauta que aparentemente tem um profissional dizendo e é um raciocínio hegemônico? Podem ter certeza que com nós quatro, qualquer que seja o assunto, o contraditório aparece, viu? Muito bem-vindos. Então, Marcos, a gente já quer dar um espaço aqui para você também, dar uma introdução aí já da nossa pauta, né? Como todas as meninas falaram, eu também não tem como eu não agradecer a sua prontidão de estar conosco. Eu já tive a oportunidade de participar de treinamentos e cursos com o Marcos, aprendi muito. E a gente sabe que ele está sempre aí antenado, é um especialista em direito eleitoral, especialista em marketing, publicidade. O cara é um mestre aí, é fera. E, enfim, comece aí dando suas colocações, que a gente vai começar também, além de um debate, algumas perguntas que vocês, telespectadores, alguns já passaram para mim, nós estamos também nas redes sociais. É importante, eu sou Mariana Gidrão, cada uma que já se apresentou, mas é importante todos entenderem que agora está ao vivo, porém o programa vai para o YouTube. Isso é bacana, porque você que está gostando do programa, compartilhe. Né? A gente vai falar muito hoje de redes sociais e da potência e da capacidade que essa ferramenta tem de levar informações e conteúdo para a sociedade. E estamos aqui com o especialista para tratar do assunto, não é mesmo, Marcos? Olha, muito obrigado, Mariana, obrigado, Flávia, Ludmila e Ava, minha colega de bancada de rádio. É uma satisfação estar com vocês, voltar a casa, que faz tempo que não passo aqui pela TV Metrópole. E, de fato, o tema ele é complexo, né? Tem espaço para polêmica de todo tipo, há muito subentendimento do que é o marketing político, do que é a própria política em si, né? Se as pessoas não sabem o que é a política, entender como é que o marketing pode atuar nessa seara é complexo. E o meu papel enquanto professor, enquanto consultor de marketing político, é tentar possibilitar que qualquer pessoa seja vista, ouvida e votada. Então não é criar factoides, não é criar candidato, isso é um mito, uma lenda urbana que circula na cabeça das pessoas, é que o marketing político ele cria candidato, ele inventa candidato, e isso não existe, eu posso comprovar para vocês sobre isso. E de fato é fundamental que as pessoas entendam como funciona a política, como o marketing pode auxiliar nos processos de política e de comunicação política, tanto para quem pretende um cargo, e, sinceramente, no ambiente democrático, que é o que eu espero que te prevaleça no Brasil,
A única forma de se mudar a sociedade é através da política, fazendo parte dos processos eletivos e políticos, e é fundamental para que as pessoas também conheçam a técnica. Muito se fala de Maquiavel, pessoas às vezes demonizam Maquiavel, mas qualquer pessoa que leia Maquiavel, seja para usar a seu favor ou para se defender de alguém que use contra ela, vai ter o mesmo efeito, vai ter o mesmo conteúdo. Portanto, a comunicação política está aí para poder auxiliar o processo democrático. Sem política e sem marketing político, sem comunicação política, garanto a vocês, o próprio processo democrático ele estaria correndo mais risco do que já corre. Deixa eu te perguntar, então, já para dar uma pimentada nessa conversa, você disse que o marketing fortalece o processo democrático. E a gente tem na legislação eleitoral uma tipificação de crime que é o abuso de poder econômico. E muitas vezes o abuso de poder econômico nas campanhas eleitorais está atrelado à forma como essas campanhas comunicam ao marketing no caso. Pegando dois exemplos bem icônicos da nossa história recente, seus colegas de profissão, o Duda Mendonça, que todo mundo sabe, e o João Santana, que foram marqueteiros do Partido dos Trabalhadores nas campanhas vitoriosas. E um deles, o João Santana, até ele tinha mais facilidade de falar com a Dilma do que os ministros, porque o marketing assumiu uma proporção tão grande que atropelou a política, e a gente viu o resultado disso. Tem gente que fala, inclusive, em estelionato eleitoral pelas peças publicitárias praticadas por eles. Você acha que existe esse campo em que o marketing deixa de fortalecer a democracia e passa a agir de forma a que o abuso de poder econômico comprometa o entendimento dos eleitores? Não, não acho. Não acho pelo seguinte, o marketing é uma ferramenta que pode ser usada por qualquer pessoa, em qualquer situação. Enquanto ferramenta, ela não tem viés de juízo de valor. A grande questão, nesses dois exemplos que você citou, eu posso usar outros vários, campanhas de Marconi Perillo em Goiás foram milionárias, campanhas de Fernando Henrique foram milionárias, campanhas de São Paulo, Dória milionárias, ou seja, a questão não é como o marketing entra na jogada, a questão é como as pessoas se utilizam de sistemas de comunicação para desviar a verba e para camuflar a caixa 2. Isso não é um problema do marketing, isso é um problema da falta de fiscalização efetiva da justiça eleitoral. Porque, vamos ser sinceros, a grande potência e o que gera o abuso do poder econômico é alguém que tem muito mais dinheiro que outro. Isso é um problema da regra e não é do marketing. A grande situação que eu quero te deixar é, você pode fazer um bom marketing com pouco dinheiro ou fazer um péssimo marketing com muito dinheiro, porque são meras estratégias. Agora, essa questão de que João Santana tinha um poder sobre Dilma, isso é tão mitológico que Dilma cai por questões políticas, não questões de comunicação. Em relação, pegando a sua fala de estelionato eleitoral, isso pode ser aplicado a qualquer outro eleito, em qualquer outra eleição a posteriori da própria eleição, porque ninguém consegue cumprir 100% na velocidade que promete qualquer artifício de campanha. Caiado poderia ser acusado agora de estelionato eleitoral, marcou em todas as suas eleições, Fernando Henrique Cardoso, Dória, qualquer um. Porque a campanha eleitoral, infelizmente, ela se vale justamente, né, do mundo mítico e maravilhoso, onde tudo vai ser lindo e perfeito a partir da vontade daquele que promete. E a realpolitik não é isso. Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral se eu for seguir a sua cartilha. Por quê? Porque ele prometeu coisas monocráticas que, na realpolitik, são impossíveis. Minha cartilha para todo. Bom, eu disse, pessoas falam em estelionato eleitoral. Eu não acredito nisso, na verdade. Assim, é interessante usar, porque usa-se a palavra estelionato eleitoral apenas para alguns setores e para alguns vieses políticos e não para todos. E se eu for usar a chave, prometeu e não cumpriu, não haveria qualquer político no mundo que não poderia ser acusado disso. Marcos, pegando o gancho da sua fala introdutória, você mencionou que o marketing político não tem o condão de construir personagens políticas, né, que sejam artificiais, mas que se tornem aprazíveis ao público. E eu me lembrei de um grande case de sucesso, talvez de um marketing feito artesanalmente, que é a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um homem que estava no Congresso há 28 anos, e que, numa virada de chave, se tornou ali um mito, um messias, alguém que veio para fazer a expiação de culpa cristã dos brasileiros e brasileiras. Você acha que não teve um peso do marketing na construção dessa personagem? Porque, a meu ver, é uma personagem, e no entanto, foi uma personagem que caiu no gosto popular.
qual é o peso do marketing político na construção de Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil? O caso do Bolsonaro ele é muito bacana, porque as pessoas veem em Bolsonaro apenas 2018. Como você bem pontuou, Bolsonaro existe politicamente há 28 anos no Congresso, e antes disso, até mesmo o Exército Brasileiro, ele teve lá seus arroubos políticos, tanto que foi preso e quase expulso do Exército, por conta de insuflar greve, o que é proibido no Exército. Mas o fato é que Bolsonaro ele se valeu de uma construção social que pegou o marketing político e utilizou para potencializar os ecos que já reverberavam. Bolsonaro ele é simplesmente a cara de um discurso que ecoava no subterrâneo da sociedade. E as pessoas às vezes tinham vergonha de falar isso publicamente. O machismo, a misoginia, a homofobia, esse conservadorismo cristão exacerbado, sem fundamentação na própria religião, inclusive. Então era um discurso que já existia. Bolsonaro ele dá cara a isso. E, obviamente, algumas pessoas que tinham interesse em levar esse discurso adiante perceberam, falaram, opa, essa é a cara que a gente precisa para o discurso que está pronto. Vamos estruturar isso comunicacionalmente? E essa foi a estratégia, não só de Bolsonaro, mas de quem dá suporte a Bolsonaro, do background de Bolsonaro. Esse mito de que foi a eleição mais barata da história é mito puro, é uma mentira descarada. O que houve de suporte não oficial é declarado, já posto em investigações, inclusive, da própria Justiça Eleitoral. A grande chave que eu acho que foi importante para ele foi, ele teve um contexto muito positivo, ele tinha a cara que o discurso precisava, e ele teve... Era o momento, né? Era o momento Era dele. o momento. E as outras campanhas foram totalmente equivocadas e perdidas. Então, Da leitura de conjuntura. leitura de conjuntura e conexão com o público. Outro ponto importante a pensar em relação a Bolsonaro é que ele não fez campanha em 2018. Bolsonaro, desde que decide ser presidente em 2014, ele fez o mesmo que Lula fez. Ele rodou o Brasil todo. Ele ia em várias reuniões. Ou seja, Bolsonaro cristalizou núcleos regionais. E esses núcleos fizeram o trabalho que talvez a grande estrutura mercadológica faz para as campanhas que têm dinheiro, que é o quê? Ecoar a mensagem bolsonarista. Tanto que Bolsonaro se vale de uma das ferramentas mais brilhantes que há na política atual, que são os grupos evangélicos. Os grupos evangélicos são grupos celulares que têm uma comunicação perfeita e potente nuclearmente. E ele soube cooptar isso. Então o discurso de Bolsonaro ecoou em lugares que a outra não dava. Isso aí que você falou. A gente vê muito hoje, até no marketing de vendas, né? O marketing multinível. Sim. Que entra nessa ideia aí dos evangélicos, que tem, como você falou, tem um formato, tem um padrãozinho clean. E nessa vibe aí foi se criando o marketing multinível das redes sociais. Sim. Os grupos de jovens, os grupos de mulheres bolsonaristas, os grupos de cristãos, né? Então aí foi ali fazendo, não vou falar uma bolha, mas várias bolhas. O que você fala disso? Então, eu já repeti isso amplamente em várias mídias, já, inclusive. O bolsonarismo, ele é muito maior do que o Bolsonaro. Bolsonaro vai acabar e o bolsonarismo vai continuar. E esse discurso bolsonarista é o que já ecoava nesses rincões do mundo, nesses grupos de WhatsApp, e ele foi a pessoa que deu cara a isso, muito bem colocado, inclusive, né? Ele representa, de fato, o brasileiro médio, o brasileiro que tem crença em fake news, o brasileiro que replica esse conteúdo sem investigar, ele representa isso perfeitamente. E ele teve um suporte muito poderoso, que foram as alas liberais que estavam querendo espiar o demônio petista, o demônio da esquerda. Ou seja, o que a gente fala no marketing político, ele teve a tempestade perfeita. Era o candidato certo, no momento certo, e fez a campanha certa. Ele não se equivocou, ele não aloprou, ele não errou. Tanto que, e aí alguém pode ficar muito bravo comigo que eu vou dizer, mas a grande bênção do Bolsonaro foi ter tomado uma facada. Porque ele foi silenciado na maior parte do tempo e teve que não falar tanta besteira como ele falou nos momentos que ele pôde falar. Bolsonaro foi a um debate, onde Marina Silva, que foi inexpressiva na campanha, meteu o dedo na cara dele. E foi o único momento de brilho da campanha de Marina Silva. Até o Cabo Daciolo reverberava melhor do que o Bolsonaro nos debates. Se ele tivesse feito uma campanha na íntegra, sem esse fatídico e infeliz incidente da facada, talvez o cenário fosse outro. Mas uma reflexão que você disse que a campanha dele foi estrategicamente muito acertada. E esse de longo prazo. Sim, e esse é um grande debate, né? Que muitas pessoas ficam pensando, houve estratégia ou foi uma coisa que foi tomando uma forma sem controle e acabou desembocando nas urnas. É um dilema, né? A gente ainda não acho que enquanto
quando socióloga, a gente ainda não consegue bater esse martelo. Mas a minha pergunta é, 2020 tá aí, você acha que as pessoas vão tentar imaginar uma estratégia de Bolsonaro e replicá-la, e você acha que as pessoas vão conseguir fazer isso sem ser o Bolsonaro? Como que vai acontecer? Qual que é o efeito da onda Bolsonaro na urna de 2020? Ótima pergunta, Ava. Isso me faz retroagir um pouco no tempo e lembrar do efeito Tiririca. Eu retroajo ainda mais para 2008 e lembro do efeito Obama, que veio gente dos Estados Unidos replicar o efeito Obama no Brasil. Teve gente que ganhou muita grana com esse negócio e não deu muito certo, pouco pagou para fazer essa coisa. O efeito Tiririca é a mesma coisa, várias pessoas tentaram imitar, depois não funcionou. O efeito Bolsonaro funciona para Bolsonaro. Agora, a pauta bolsonarista ela vai ter um apelo ainda em 2020, não tenho dúvida em relação a isso. Porém, o que fez sentido para os bolsonaristas que elegeram Bolsonaro, para uma eleição local, não tem o mesmo peso. A pauta cristã, moral, costumes, funciona bem em ambientes difusos de política, que é o caso da presidência, que ninguém sabe muito bem o que ele manda ou não manda. Eleição local, não. O cara sabe que é o buraco da rua dele, é a creche, é o centro de saúde. Né? Exatamente. Há um pragmatismo maior. Tanto que o efeito Tiririca jamais seria reproduzido numa candidatura majoritária. Por quê? Porque para o legislativo, o cara não tem compromisso para votar muitas vezes. Então ele vota no grotesco, ele vota no bonito, ele vota no sexy, ele vota no que encanta. Para o majoritário que bota a mão no bolso dele, há sempre um critério maior, um filtro maior. E a eleição 2020 é a eleição de localidade, é de bairro. É o cara que quer saber da rua, do asfalto, do transporte coletivo, quer saber se vai ter emprego, se não vai ter emprego, na proximidade da casa dele, se tem luz no poste. E isso vai movimentar o debate. Então eu posso vir com a retórica bolsonarista, família, moral e não sei mais o quê, mas ainda assim eu tenho que mostrar. Tá, mas e aí, filhão, pra creche do meu filho, o que você vai fazer? O buraco da minha rua, você vai tampar como? Então, essas questões pragmáticas vão ter que ser trabalhadas. Não vai dar para ficar no bolsonarismo da eleição presidencial, contra o comunismo, pela família, não vai funcionar. E nem esperar que o marketing político por si só faça milagre, né? Não dá, cara, porque assim, a relação do eleitor, né, do cidadão com o vereador e com o prefeito é de muita proximidade. Vocês topam com os caras na rua, né, na padaria. Então não dá para você fantasiar demais. E por ser uma eleição de proximidade, alguém totalmente desconhecido, como foi Bolsonaro, tem muita dificuldade em contar com a credibilidade do eleitor. Porque, vamos lá, né? Eu trabalho com marketing político e eu sei que marketing político é um produto de demanda negativa, que a gente chama. Ninguém gosta de político. Ninguém acorda um belo dia e fala, vou ali abraçar um deputado. A gente elege as pessoas porque precisa, faz parte. Então é uma demanda negativa. Então, hora que essa pessoa chegar, em 2020, da nave espacial da Xuxa. Ninguém conhece a pessoa, não tem uma referência, nunca fez uma ação social, mas tem muita mídia em volta dela e ela fala muito bem, ela reverbera um discurso, uma pauta moral. Tá, mas eu vou votar nesse cara por quê? Você acha que vai ter esse crivo? Porque a gente já tem vereador em Goiânia que já se elegeu com essa pauta assim, vereador, Ava. Escola sem partido. Vereador, o voto proporcional, ele é um voto alhures, ele é um voto sem critério racional. Entendi. Isso então isso tudo que você falou se aplica às prefeituras, aos vereadores, você acha que replica? Não, vereador, todo voto proporcional depende da bandeira. Você pode defender a causa das chinchilas albinas da Tailândia. Vai ter um quantitativo de pessoas que vão defender a causa das chinchilas albinas da Tailândia e vão votar em você. Hoje, gente, se você jogar no Google a ideia mais maluca da sua cabeça, tem meia dúzia de doido que pensa igual a você. Portanto, a eleição proporcional, ela se vale disso, da bandeira, da causa que movimenta emocionalmente pessoas e grupos. Se for o quantitativo suficiente para uma cadeira, esse cara vai eleito sendo um parvo total. Para o majoritário não dá, porque é 50% mais um. Você tem que ter alguma equidistância de vários segmentos. Você não pode ser 100% radical na agricultura, 100% radical no meio ambiente, 100% radical na homofobia, 100% radical na cristandade. Você tem que ter um pouco mais de traquejo, essa mediação. Envolve mais coisas, exatamente. Envolve mais pessoas, mais instituições. É 50% mais um, né? Nenhum segmento dá isso. E para executar como executivo eleito, existe um envolvimento muito maior do que o vereador, que é direto com a comunidade. Agora, a gente está aqui entre as entrevistas, e até porque normalmente o programa tem o bloco dos debates entre nós, né? E depois vem o entrevistado. Então, nós vamos tentar aqui, com sabedoria, conciliar isso, porque eu acho que nossas opiniões também, enquanto ativistas, enquanto influenciadoras digitais também, políticas que somos, a gente tem as nossas opiniões. Eu vejo o seguinte,
a partir do momento que a gente sabe que no ano passado nós estávamos num momento, né, propício, o ambiente estava propício para mudanças, né, independentes, foi Bolsonaro, aqui no estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Só que a gente sabe que hoje nas redes sociais, quem está trabalhando nas redes sociais, continua nessa linha. Né? Eu que atuo muito nas redes sociais, eu continuo vendo um grupo, ou até mais grupos, eu não queria, mas quando eu vejo, eu estou em mais e mais grupos voltados à política. Então, assim, as pessoas não se calaram. Bolsonaro ganhou, Bolsonaro está tudo certo. Tem algumas pessoas que já não estão muito abertas a algumas questões que o Bolsonaro está... algumas colocações, né, algumas atitudes do Bolsonaro como presidente, mas também tem uma galera que está começando a ter mais interesse. A gente fala aí de mulheres que até então não tinham interesse na política, hoje tem grupos, não só de Bolsonaro, mulheres em grupo de Bolsonaro, mas grupos políticos, seja esquerda, seja direita. Eu acho os jovens estão mais ativos também, a família. Todo mundo tem o seu grupo da família. Eu falo por mim, meu grupo da família sempre foi meio antipatizado com... Eu sou a ovelha negra, né? Mas, de repente, eu começo a ver pessoas da minha família questionando política também. Então, eu acho que deu um start. E esse ano que vem, talvez venha a levantar isso. Será, vai continuar? Ou seja, vai mudar? Porque tem muitas prefeituras que ainda são o quê? Resquícios dos governos anteriores. Elas se fortalecerem, elas continuam, ou a perspectiva é que essas prefeituras saiam? Porque eu não sei até que ponto é onda apenas. Eu acho que a sociedade, a pergunta é, sabe votar? Quer votar? Você falou uma coisa, cada um tem uma opinião. Eu acho que o brasileiro, não é que o brasileiro não gosta de política, é que ele não sabe o quanto ele vive de política. Às vezes, quando ele começar a entender que a roupa que a gente compra, que a comida que a gente come, que a roupa, que a bebida e tudo que a gente faz tem a ver com política e que a nossa vida é política, a gente só não sabe ser politizado. A vida está muito politicagem. E a minha preocupação, aí a gente, cada um dá a sua opinião, viu, gente? Estou levantando aqui porque a minha preocupação é que ainda campanha para vereador e prefeito, um executivo, outro legislativo, ainda é muito assistencialista. São 4 anos aí de fazer cesta básica, de passar a mão na cabecinha, de dar uns trocados todo mês, para na hora de pedir o voto, já está pedindo e comprando. Então, o quanto que o brasileiro está dando start, acordando, que precisa de mudança é contínua, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, mas a sociedade acordar para isso. Eu acho que a sociedade está começando a ter mais prazer em lutar, ou não? Marcos, eu tenho algumas colocações até em relação à fala da Mariana. A gente já vai ter que chamar para o intervalo, mas antes de chamar para o intervalo, eu queria te fazer um jogo rápido para você me responder com sim ou não. O profissional do marketing eleitoral, ele tem vez nas eleições municipais fora das capitais? Sim ou não? Tem, sim. Tem. Ok, vamos para o intervalo que isso ainda vai reverberar bastante. Estamos de volta, aqui nos bastidores a conversa estava bem interessante, ainda bem que os microfones não ficam ligados. Eu já quero voltar com uma pergunta para o Marcos. Marcos, a gente mencionou aqui no bloco anterior sobre ter vez nos municípios, você disse que sim, depois você me esclareceu que para campanhas majoritárias, mas antes da gente voltar a focar em 2020, eu tenho uma dúvida assim, muito inquietante, que é, a gente tem sempre o cuidado de diferenciar o marketing político do marketing eleitoral. O marketing eleitoral deve, em tese, se encerrar quando se encerra a eleição. Não significa que todos os eleitos ou não eleitos entendam isso. Mas a minha pergunta é, e quando aquele político eleito está fazendo a sua prestação de contas, mas, na verdade, ele está gastando com marketing? Na ciência política, a gente chama a prestação de contas de accountability, né? Assim, que é um conceito que não tem uma tradução em português. E aí, às vezes, ele pula o corguinho e começa a fazer propaganda sob o pretexto de estar fazendo a prestação de contas que todo eleito deve fazer. Como que vocês, o profissional, a iniciativa privada se envolve nisso? Tem uma questão ética para vocês? Ou se você receber um convite para receber um contrato grande com o governo, com o parlamentar, vocês aceitam porque não é um problema de vocês? Então, é complicado falar por categoria, não tenho como fazer isso. Sim, claro. Né? Não tenho uma outorga de ninguém para falar por eles. Mas no meu caso, e aí
tentando entender um pouco a sua pergunta também. Porque o papel do marketing, vamos esclarecer nesse ponto, a prestação de contas é uma obrigação. Exato. Que boa parte não cumpre, inclusive. Exato. Então, onde o marketing entra nisso? O marketing vai pegar a prestação de contas fria do candidato, fria do mandatário, e vai dar uma cara para isso. O nosso papel simplesmente é tornar aquele bando de números algo cognitivamente aceitável. Então, o papel do marketing político nesse ponto é transformar uma informação fria em algo que tenha de fato uma cara cognitivamente perceptível, aceitável e aprazível para a sociedade. Né? Retorno eleitoral, né? Então, assim, hora que eu pego uma prestação de contas e jogo para as pessoas, quem vai ler planilha? Ninguém. Hora que eu pego isso, transformo num discurso, transformo numa peça de vídeo, transformo numa imagem, isso se torna aprazível, isso é de fato uma informação que vai chegar. A comunicação política tem que ser cognitiva, afetiva e comportamental. Eu tenho que pegar essa informação fria do parlamentar, esses dados, transformar em algo que a pessoa mais simples consiga decodificar. Decodificar apenas não é o suficiente. Ela tem que se apegar e gostar daquilo. Tem que achar, ah, que legal, ele gastou essa grana aqui em creche. Eu preferia um posto de saúde, mas creche também é bacana. Porque senão eu vou olhar assim, ah, que absurdo, gastou em creche em vez de gastar em posto de saúde. Porque a sociedade é isso, são desejos conflitantes por uma carteira única. Então eu tenho que transformar esse dado frio em algo entendível e satisfatoriamente em algum nível aceitável pelas pessoas. E para além disso, aí não podemos ser hipócritas, isso tem que reverberar numa avaliação positiva do mandatário. Porque qual é o grande problema hoje da sociedade em relação à classe política? Todo mundo achar que o político não faz nada. E a única forma de alguém achar que o político faz alguma coisa é recebendo isso de uma maneira que ele absorva, entenda e goste. Vários personagens políticos, tenho certeza que você conhece muitos, porque é da área também, fizeram excelentes mandatos, saíram demonizados, porque a comunicação deles era horrível. É verdade. Era pífia. É a alma, né? É como uma empresa. Se você não divulgar sua loja, sua empresa, Exatamente. o que você faz, você não consegue o consumidor, né? Mas eu queria levar um pouquinho essa conversa já para as eleições de 2020. Nós temos aí inúmeras pessoas que vão ser candidatas pela primeira vez, né? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa que tem interesse de concorrer às eleições, ela deve fazer para adquirir, para conseguir aproveitar bem essa ferramenta do marketing eleitoral? Enquanto pesquisador, eu posso falar que a primeira coisa é, de fato, ter certeza do que está fazendo na vida. Do que quer, né? Porque não é fácil, é um desgaste. Eu sou professor de comunicação política na PUC já desde 2012 e tem uma autora que eu uso, chamada Dilma Teixeira, que ela fala sobre os riscos de uma campanha. E há riscos sociais, há riscos psicológicos, há riscos emocionais, que se a pessoa não tiver clareza do que é a seara política, disputar um pleito, ela não tem equilíbrio suficiente para chegar até o final. Eu tive uma vez um candidato, em 2012, que ele ficou doido no meio da campanha. E assim, ele ficou doido mesmo, ele foi preso duas vezes numa semana, porque deu um tiro, foi pego com arma, o cara ficou maluco. Porque ele não tinha equilíbrio emocional para aquilo. Então a parte racional, tenha certeza do que está fazendo. A segunda parte é se viabilizar. E como isso é possível? Primeiro, você tem que criar um posicionamento onde as pessoas te reconheçam e te atrelem a alguma imagem, alguma causa, alguma bandeira. Porque você vai ter que legitimar esse papel a posteriori. Então, se ninguém me conhece, você disse candidatos que vão ser pela primeira vez, elas têm que saber quem eu sou. Eu tenho que me apresentar a essas pessoas. Tenho que dizer de onde eu venho, o que eu fiz. Por que de fato, lá na frente, eu vou pedir o seu voto e você vai pensar se vale a pena ou não votar em mim. Então, por isso que eu falo, não dá para você brotar no dia da eleição, pedir o voto de alguém. Isso é uma construção de relacionamento. A pré-campanha existe para isso. Para que você projete a sua imagem, faça ecoar o máximo possível, se aproximar de grupos de aderência, para que essas pessoas se engajem na sua causa e para que lá na campanha, na eleição, no período eleitoral, você legitime isto e conquiste o voto. E o marketing pessoal? O que é o marketing pessoal? Para mim, marketing é uma coisa só. Eu sou adepto do Mitsubishi Hanase. Divide demais e a gente fica perdido depois. Foi, né? Não, fala as palavras assim, mais populares. Então, não, o Mitsuru foi meu professor. Não, porque o Mitsuru é o nome da pessoa. Ele foi meu professor no MBA. E ele deu um artigo muito bom que chama Esqueçam o Marketing.
Porque tudo que não presta chamam de marketing, então começam a segmentar demais o marketing. O marketing é uma coisa Você só. falou uma vez, não é marqueteiro, Marketólogo. é marketólogo, viu, gente? Porque marqueteiro ficou pejorativo também. Marketólogo, É. quem estuda o marketing, eu estudo o marketing, faço doutorado em comunicação política. Então, assim, o marketing pessoal teve com empatia. Você não constrói relacionamento com alguém se você, de fato, não conseguir criar conexão com essas pessoas. Isso, mais uma vez, corrobora com o que eu digo em relação à pré-campanha. É impossível você criar relacionamento com alguém em 45 dias de eleição. Com certeza. Porque vai estar você e mais 400 candidatos a vereador, 800 candidatos em Goiânia, chegamos a ter uma vez. Então, esse pedido de voto, ele está ancorado em uma significação prévia que eu tenho a seu respeito. Se eu nunca te vi, não sei de onde você surgiu, não sei o que você defende, eu vou achar o quê? Picareta, só que é meu voto. E qual que seria a ferramenta mais interessante hoje, dentro desse mundo informatizado, que as candidatas já deveriam até ter começado? Quais seriam essas ferramentas? Bom, a primeira coisa, ela tem que ter uma presença digital, né? Ela tem que ter uma presença social, porque também só rede social não elege ninguém, viu? Esse papo que rede social elegeu o Bolsonaro é uma Vai ser bobagem eleito pela rede sem social, tamanho. Aí a gente poderia usar isso que você falou. A gente vê hoje muitos influenciadores digitais, tanto no mundo da moda quanto também agora no mundo político, né? E essa linha que você disse, que os candidatos, eles precisam fazer uma pré-campanha, e eu costumo falar que pré-campanha mudou a nomenclatura, né? É uma campanha, e aí depois tem a campanha de fato dos 45 dias. Então, quando acaba a campanha de 2019, de 18 do ano passado, já começou a pré-campanha. Quem está realmente, quem é candidato, já tem que mostrar isso. Agora, você concorda, ou você me discorda, sei lá, você me explica, do mesmo jeito que o político, o candidato, ele precisa fazer essa pré-campanha, mostrando o que ele tem, o conteúdo e a história dele, fazer lá o trabalhinho de formiguinha, como também o eleitor precisa se atentar a esse candidato, porque muitos dos eleitores votam também, não é nem nos 45 dias, é nos 48 minutos do segundo tempo, nos pênaltis. Mas eu queria ainda que ele concluísse a questão do quais são as ferramentas dentro do mundo informatizado que é importante para as candidatas interagirem. A pessoa primeiro tem que existir socialmente. E existir só virtualmente também não resolve. Então ela tem que existir socialmente, tem que reverberar em grupos sociais, tem que participar da comunidade, participar da vida social. Segundo, ela tem que ter uma presença digital. Ela tem que ter as suas redes sociais alimentadas, ela tem que construir relacionamentos, ela tem que falar para o seu grupo, tem que se posicionar. Então, assim, eu sou do tempo e toda a escola que eu sigo prega que você tem que ter um site, porque você tem que ter um hub. O site é o hub de qualquer político. Rede social, você está sempre refém do algoritmo do Zuckerberg, na maioria das vezes, porque é só ele que domina quase tudo. O site é seu. O site é o seu ponto de acesso para a sua militância, para os seus simpatizantes, para a imprensa. É lá que você posta sobre como se defender de uma fake news. É lá que você angaria recursos. Então você tem que ter uma estrutura comunicacional perene, onde as pessoas possam recorrer. E saber, olha, o Marcos defende tal e tal bandeira. O Marcos falou sobre isso em tal mídia. O Marcos fez uma palestra assim, ele foi no bairro tal. Eu tenho que ter essa construção para me legitimar enquanto defensor daquela causa. Não é só Facebook, não é só Instagram. Até porque com os algoritmos de rede social, você não aparece. Se você não tiver engajamento, você não existe. Você tem 4% hoje de orgânico no Instagram. Dos robôs, se ninguém engaja na sua robô sem engajamento, o que adianta robô sem engajamento? É igual impulsionamento sem direcionamento. Sobe hashtag. Resolve nada também. Ponto. Mas subir hashtag serve para quê? Tumultuar a água, mais nada. Exatamente. Você não muda o pensamento das pessoas, você apenas tumultua o processo para evitar o debate. Mas cria umas nuvens assim que a gente viu esse ano parlamentares mudando de voto em votações importantes por causa de hashtag que possivelmente foram subidas por robôs. Então é um equívoco, talvez uma inocência do parlamentar que seguia por isso, né? Na verdade, isso é a ausência de fato de um acompanhamento claro do que é comunicação política, para além desse elemento eleitoral, para além dessas questões simplesmente de exposição de imagem. É você entender as dinâmicas sociais, entender a real política funcionando. Porque a pessoa que se sente pressionada por uma hashtag, ela não faz a puta ideia do que está fazendo lá no mandato dela. Né? E até você deu um exemplo bacana dos youtubers que foram eleitos, e as pessoas acham, então vou virar youtuber e vou ser eleito. Pega a bancada youtuber hoje do Congresso. Todos têm anos de YouTube. Construção de relacionamento de longo prazo. O Mamãe Falei brotou em São Paulo do nada? Não. Ele tem uma construção de relacionamento de longo prazo, com contexto social de rua, com o MBL. Você tem vários outros, o Kataguiri, a Joyce, vários.
construção, Sim. de relacionamento de longo prazo. Então, assim, não adianta o cara achar que agora, Vou fazer um 16 canal. de dezembro de 2019, Vou eu quero criar ser um eleito, canal vou começar no agora nas redes Disney. sociais. E vou inflar com robôs. Olha a estupidez de robô não vota, Robô não gente. vota. Só digo isso. Pois é, o robô não vota. Ô Marcos, a respeito do marketing aplicado à qualidade da nossa democracia. As meninas têm falado ali desde o outro bloco sobre a importância de a gente qualificar as escolhas a partir do voto e evitar que essa escolha seja o mais eivado possível, né? De desinformações, enfim. Qual é o papel fundamental do marketing político também em assessorar a democracia, a saúde da democracia diante de tantas mentiras, diante de tantos candidatos, de tantos personagens que são um embuste, né? Que às vezes estão falando de legislação federal em campanhas municipais. Como é que o marketing político pode entrar para fazer uma varredura, né, sabe? Limpar mesmo o campo para que o eleitor também tenha acesso, de fato, a pessoas qualificadas que estejam querendo disputar seus mandatos? Então, é bacana de perceber o seguinte, você tem a propaganda, e a propaganda é um artifício comunicacional que vai para além do marketing. O marketing ele usa da propaganda de maneira estratégica para alcançar um objetivo. No período eleitoral, o objetivo é conseguir voto. E a propaganda, na sua essência, ela vai disseminar ideologias, ela vai cooptar pensamentos, ela vai direcionar ações. Então isso é muito mais amplo. O marketing, como eu disse no início do programa hoje, ele é uma ferramenta. Ele pode ser usado para o cara mais canalha do mundo para espalhar fake news, como pode ser usado para o cara mais honesto do mundo para se defender das fake news. Para criar uma estrutura comunicacional tão poderosa que ao surgir o efeito fake news, as pessoas já tenham tanta legitimação em relação à imagem construída por ele e disseminada por ele, que elas vão ter pelo menos dúvida. Não há vacina contra fake news. Não há como barrar fake news. A única possibilidade hoje é você usar a sua estrutura comunicacional e o marketing te auxilia na estratégia para legitimar a sua imagem a um ponto que ao alguém ter contato com a mentira a seu respeito, ela vai ter um gap de dúvida. Nesse momento, você entra com a sua resposta e você dissemina a mentira. O grande problema dos políticos é, como não há uma construção perene de comunicação, como não há um posicionamento claro, como as ferramentas não são utilizadas com eficácia, as pessoas já estão predispostas a não gostar do político, a duvidar do político. Se eu não tenho conhecimento algum, ao que eu receber, eu compartilho. Ao compartilhar, eu potencializo aquilo. Então, respondendo claramente a sua pergunta, o marketing ele pode ser útil para aquela pessoa se defender dos ataques quando ela constrói uma estrutura comunicacional clara, concisa, perene, que auxilie na projeção e na legitimação da imagem dela. Como eu disse, marketing é ferramenta. É igual martelo. Você pode usar para construir uma casa ou para dar na cabeça de alguém. Uma pergunta, gerenciamento de crise. Isso é bom demais. Eu vejo assim muitos políticos que eu observo e acho que estão metendo os pés pelas mãos, mas eu não sei porque eu não sou especialista. Então, surgiu uma super crise. Você responde na hora, você não responde, você demora 24 horas para responder, você ignora e faz de conta que não está acontecendo nada. Qual é o melhor posicionamento diante de uma crise? O que eu digo para os meus assessorados, a primeira coisa a se fazer numa crise é respira. Primeiro você respira, aí você vai com calma entender. Isso de fato é uma crise? É relevante. Porque o que acontece muitas vezes é no atropelo, assodadamente, as pessoas saem fazendo loucuras. Respondendo tudo e todo mundo. Exatamente. Ou a própria pessoa, né, o parlamentar, ou a militância apaixonada, que aí começa a chamar mais atenção para uma coisa que se ninguém falasse nada, passaria batido. Há questões claras aí. Você tem que ter uma equipe que monitore o que é falado sobre você. Então quem não está hoje nas redes sociais está perdido no rolê, não sabe o que está acontecendo. Quando eu monitoro, eu vou ter clareza para entender o que tem peso, o que não tem peso, o que é hater, que hater você não responde, o que de fato tem um fundo que vale a pena, o que pode ser escalado, o que não pode. Entendendo o contexto, aí eu vou entender qual é a melhor vacina para aquilo. É responder de imediato, é circunscrever aquilo a uma bolha, é falar em maneira geral, é não dar moral, não tem uma receita de bolo, mas a única que eu posso dar é, primeiro, respira. Não saia na loucura, brigando, xingando e aloprando. Treine a sua militância, treine a sua equipe, treine a sua família, para ninguém entrar no seu perfil e sair falando bobagem, chamando atenção para um fato que não tem relevância, mas na hora que todo mundo começa a falar, aquilo escala. Então, gestão de crise demanda monitoramento, equipe preparada
e ações estratégicas, pragmáticas. Por isso que você tem que ter um grupo de gestão de crise perene, de preferência com pessoas que não tenham envolvimento emocional com o parlamentar, com o mandatário. Porque se você é filho da prefeita, filho da governadora e surge uma coisa muito absurda, talvez você não tenha o equilíbrio emocional e o distanciamento do objeto suficiente para saber lidar com aquilo. Uma perguntinha assim que também está me fritando. Comprar seguidor. Ah, Senhor Eu tenho Jesus. visto vários parlamentares que eles tinham 3 mil seguidores no Instagram, de repente ele aparece com 25 mil seguidores. Aí quando você vai ver o engajamento, tem 2 comentários, 3 comentários. Qual é o impacto e qual que é o resultado de comprar seguidores? Ah, eu vou te falar assim da maneira mais clara e objetiva para os nossos telespectadores entenderem. Comprar seguidor é a coisa mais burra que alguém pode fazer hoje no digital. Porque hoje, pelos algoritmos de todas as redes, o que vale é a relevância do engajamento, da interação. Portanto, se eu tenho uma base de 25 mil pessoas e o meu orgânico é 4%, vamos supor, desses 4%, será que são os 4% de verdade ou os 4% fake? Que vai ser acessado pelo algoritmo. Porque se for os 4% fake, ninguém vai interagir com aquilo, ninguém vai engajar naquilo, ou seja, vai desaparecer a minha mensagem. Então, assim, é de uma estupidez colossal político que em 2019 está caçando like, está caçando seguidor mentiroso. Não faz nenhum sentido, em nenhuma estratégia, nem empresarial, muito menos política. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta da telespectadora aqui do Facebook. Excelente programa, é Milka Rezende. Excelente programa e excelente tema. Tem uma pergunta ao entrevistado. Que passos são necessários para ativar o engajamento das pessoas em, além de garantir o próprio voto, compartilhar informações da candidata e indicá-la a outras pessoas, especialmente nos meios digitais? Que aí eu acho que só puxa, você só vai dar uma reforçada do que você já acabou de falar, né? Da questão do engajamento. Depois eu puxo. O que você fala aqui para ela? Milka, né? Milka, excelente pergunta. Há uma situação só. Relacionamento. Construção de relacionamento. A pessoa, ela pode gostar da sua mensagem e te dar um like. A pessoa pode, de fato, gostar da sua mensagem, se envolver com ela e achar que ela é importante para a vida dela. E aí sim, ela vai compartilhar, ela vai fazer questão de te defender. É isso que as grandes marcas hoje do mercado internacional fazem. Criam advogados da marca. Aquelas pessoas que gostam tanto da marca, da mensagem da marca, se envolvem com os produtos, que passam a defender essa marca contra qualquer acusação. Isso só acontece mediante construção de relacionamento. E é impossível que isso aconteça no período eleitoral de 45 dias. Você só vai conseguir se você criar uma relação de médio e longo prazo com alguém, alimentar essa relação cotidianamente com mensagens, com informações, com contatos presenciais, ouvindo a pessoa. Outro equívoco do ambiente político é achar que a internet, a web, as ferramentas são monocanais, ou são apenas de disseminação. É bilateral por natureza. Se você não conversa com as pessoas, se você não interage com elas, por que diabos alguém perderia um tempo da vida para falar sobre você, para te compartilhar no grupo da família, para defender quando alguém fala assim, não põe política não, que a gente não gosta disso. Ela não te conhece, ela não tem relação com você, qual é a credibilidade que você construiu em relação a ela? Você nunca ouviu, você não sabe qual é a demanda dela. Então, esse candidato hoje ainda que acha que ele está num pedestal e que ainda funciona, né? Aquela coisa da emissão unilateral. Ganhei, acabou. Eu tô aqui, vou falar e acabou. Campanha pré-campanha, eu faço engajamento, eu tenho uma equipe trabalhando, o pessoal defendendo, acabou a campanha, aí a povo bate. Isso aí não é só por conta de rede social, não, viu, gente? Isso aí são as portas dos gabinetes que nós estamos vendo hoje, que durante a campanha as portas estão abertas, né? A porta do povo. Aí, a partir do momento que o candidato ganha, quando o povo vai lá bater nos gabinetes, é mal recebido, não existe secretariado. Então, isso não é só rede social. Você falou tudo. É convivência, saber se relacionar, é dialogar. Eu percebo muito isso depois dessa campanha que acabou. Muitos políticos que estão fechando portas depois de serem eleitos. E outra, muitos que perderam, talvez estavam nesse pedestal aí, Mariana, achando que não tinha mais que relacionar. Pegando a sua fala, a porta virtual não tem como fechar. A não ser que a pessoa saia das redes sociais. Aí continua se queimando, né? Aí é pior ainda, porque ele não vai ver que estão falando mal dela. Porque se hoje alguém vai no seu gabinete, você trata mal, você fecha a porta, pode esperar no Facebook. Yes! Pode esperar no Twitter. Não adianta. Adoro. O pau vai quebrar e aí você vai ter sim uma crise com essência, boa para trabalhar. Porque
E você acha que compensa comprar briga com a imprensa, por exemplo? O Bolsonaro está fazendo isso, o prefeito do Rio também fazendo isso, comprar briga com alguns veículos, porque quem está eleito não vai ser só elogiado, né? Você acha que vale a pena seguir esse caminho? Olha, na linha das coisas estúpidas que há na humanidade, brigar com os meios de comunicação é das maiores também. Tá nas primeiras fileiras. Porque, vamos ser francos, você depende da comunicação social para existir. Tem um autor que eu uso na minha tese de doutorado, que para mim é excepcional, que é o Manuel Castells. É o nome mais simples dele. Né? Então, o Castells, ele fala que essa disputa, né, a comunicação é poder e tal, ele disse que comunicação é o espaço onde o poder é criado. Isso faz todo sentido. Todo. Você só legitima o poder de alguém de acordo com as mensagens que você recebe, te fazem significar daquela forma. Quando um político começa a brigar com a imprensa, é fechar portas que para eles são vitais. Então, assim, não faz nenhum sentido, por mais que eu queira externar uma pauta raivosa, radical e criar demônios para legitimar a minha verve beligerante, brigar com a imprensa. Baixo a Rede Globo, mas ninguém para de ver novela esse jogo. Então, cara, bobagem, isso é bobo. Amanhã outra coisa. Flamengo, viu, gente? Ainda bem, amanhã 2h30 a ação tá reunida. Antes disso, toma um Rivotrilzinho, né? Não, tranquilo. O espírito, deixa de emocionar. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi a estratégia mais interessante que você viu, que você pode dar de exemplo de sucesso de marketing, assim? De uma ideia inovadora, uma coisa assim? Olha, teve um caso que eu achei muito bacana, que aconteceu nas Alagoas, que foi um caso de folk comunicação. Que é essa comunicação popular, né? Alagoas, Nordeste, Cordel, e teve um candidato que usou uma estratégia de storytelling, isso em 2000, se não me engano, 14, eu acho, onde ele construiu uma narrativa muito poderosa, usando a literatura da região, a cultura da região, o envolvimento com os elementos característicos daquele povo, para se colocar próximo da sociedade. Ele não tinha muita presença social, ele tinha menos intenção de voto que Heloísa Helena na época, e ele foi eleito com mais votos que Heloísa Helena, que já era uma pessoa extremamente conhecida na região. Então essa comunicação popular, de proximidade, que releva a cultura... Né? Porque assim, você tem que relevar a sociedade. Não adianta você querer vou usar as mais modernas técnicas de robôs, de redes sociais... Você não tem uma história para contar. Capitinga aqui, né, na 98. Gente, você tem que ter história para contar. As grandes marcas hoje trabalham com storytelling, por quê? Porque são formas de contar histórias e entrar no coração das pessoas. Marcos, só para finalizar, acho que a gente já está quase estourando o tempo, assim, para que a gente também não incorra no erro e na injustiça com os marketólogos, de tratar... Mas tem marqueteiro também, viu, Ludmila? Não, tem muitos por aí. De tratar o marketing político e eleitoral como sinônimo de performance em rede social. Queria que você também dissesse para os nossos telespectadores e telespectadoras quais são outras vias, até offline também, que você pode trabalhar esse marketing político que não necessariamente diz respeito a como você interage com as pessoas no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, correndo nas ruas, gastando sola de sapato. Como é que o marketing entra nesse diapasão aí? Olha, o marketing ele atua como ele atua no mercado, né? Ele vai precificar o produto, ele vai comunicar sobre o produto, ele vai entender o que é o produto, inicialmente vai distribuir esse produto. Então o produto é o próprio candidato, é o próprio político. É a essência dele, eu não tenho como inventar isso. É a história do cara, é saber tirar o melhor dessa história para passar para as pessoas. Este é o produto, você não inventa, você pega, entende quais são os pontos mais positivos, os negativos a gente dá uma escurecidinha e tenta reverberar positivamente os melhores. O preço é o voto, é o apoio. Então, o que as pessoas estão dispostas a despender pelo meu candidato? Vão compartilhar a mensagem? Vão participar das reuniões? Vão até, de fato, militar para esse candidato ou não? Ou vão só dar um like nas redes sociais? Esse candidato ele tem que ser distribuído, ele tem que ser posto próximo do seu eleitorado. E rede social não é suficiente. Sim. Ele tem que ir numa reunião, ele tem que ir num culto, numa missa. Gente, eu vou ter que interromper o Marcos fazendo um merchan. Você quer saber mais? Faz o curso dele, que a gente não vai responder tudo aqui no Contraditório. Você não vai sortear um para os nossos telespectadores, não? E para as apresentadoras? Mas esse ano acabou, gente. Natal na semana que vem. Então, eu sou colega de PUC, eu também sou professora na PUC de dança circular. Ó. O cartão tá aqui, ó. Tá vendo? Gente, a gente vai ter mesmo que encerrar. Eu te agradeço demais, Marcos. Meninas, foi uma jornada intensa nesse ano aqui com vocês, mas a gente vai fazer um breve recesso, porque nós
às vezes não parecendo, também somos filhas de Deus. E ano que vem nós voltamos, vocês vão assistir nesse tempo a reprise dos melhores programas que a gente tem gravados aqui no nosso arquivo. Então a gente deseja um Feliz Natal, boas festas para vocês e a gente se encontra no 2020 ainda melhor e mais contraditório. Obrigada pela presença. Né? Exato. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para todas vocês. Obrigada pela presença de vocês nesse ano e esperamos que em 2020 vocês continuem conosco e que a gente vai estar aqui sempre aprimorando esse programa, trazendo bons debates como a gente tem feito ao longo desses 6 meses que estamos juntos. Obrigada, Feliz Natal e um excelente 2020 para todo mundo. É só um recesso, né, gente? Ano Pelo de amor muito de Deus. aprendizado, eu acho que a palavra do ano, além de plantar muito, é gratidão. Gratidão por estarmos aqui, gratidão por termos aprendido tanto com as dificuldades e gratidão porque sabemos que vamos colher muitas coisas no ano que vem, se Deus quiser. Gratidão, viu, Marcos? Eu agradeço o convite de vocês e o debate continua nas redes sociais, @MarinMMKT. Pode procurar em todas as redes, você tá lá. Mariana Gidrão, no Instagram. Fala o seu aí, Ava. Ava Santiago. Difícil, né? @LudRosamelo. @cruvinel.flávia. E, gente, é só um recesso. A gente volta em janeiro. Boa noite, Lindas até o e próximo. bonitas. Com elas, até ano que vem. Tchau, tchau. 2020 gente. vem com tudo.